Nada mais é da gente avaliar se aquela pessoa, no ato de uma conduta ilícita, ela tinha ou não discernimento. E para tanto, quando a gente avalia se ela tinha discernimento, entendo que ela vai ser responsabilizada integralmente pela conduta. E no caso de ser semi-imputável, ela tem uma parcial responsabilidade, então, ou seja, uma redução da pena. Já no tocante a ser inimputável, ela não tem a responsabilização. Existe a conduta ilícita, só, no entanto, ela não tem um discernimento, logo, não há uma penalidade a ser aplicada. Então, uma pessoa que, não tem uma capacidade de conseguir, compreender o seu ato, mas tem um impulso desse ato, pode ser, chamado de inimputável. Ela pode concorrer tanto no segmento de ser inimputável ou inimputável. O que vai ser avaliado é o grau de discernimento. Então, se ela, teria um discernimento reduzido. Vou dar um exemplo, digamos que a pessoa vá para uma festa, consuma a bebida sem saber o teor alcoólico. Ela não tinha, ela acreditou ser um coquetel que não havia, álcool, e consumiu. Neste caso, se houver um delito que vá se avaliar o discernimento dela, logo ela não poderia ser responsabilizada, porque o consumo foi involuntário, ela não tinha noção do que ela estava consumindo e tirou o discernimento. Agora, se eu vou para uma festa, eu sei os efeitos que tem a bebida, assim como uma substância, e eu de livre e espontânea vontade assumo o consumo, eu assumo o risco da minha conduta, logo eu sou responsabilizada. Então é imputável, né, ou seja, imputável Imputável, seria aquela pessoa que assumiu o risco. exato, ela será responsabilizada integralmente. O semi e o inimputável é apurar qual é o grau de discernimento. Como funciona esse processo de avaliação nessa área? É chamado algum profissional específico ou o próprio advogado? Como que é essa atuação? Para fazer uma avaliação de insanidade, mental, de fazer uma avaliação, tanto a defesa, como o próprio juiz, o Ministério Público, pode fazer esse requerimento, entender se existem indícios, né. Vou dar alguns exemplos. Nós tivemos agora um caso recente de um feminicídio, onde a pessoa, consumiu bebida, droga, entende-se também que ela já tem uma desorganização, ela colocou fogo na casa, tentou suicídio, cometeu, o homicídio com relação à esposa, enfim. Neste enredo, nós pedimos a avaliação de insanidade mental, mas ela não tinha um histórico. No primeiro momento, foi indeferido esse pedido. Pode, no decorrer do processo, pode ser inserido se houver algum enredo de algum tratamento, CAPS, algum, medicação que possa atrelar. Mas quando a gente percebe também que aquela pessoa não tem o discernimento, outro caso foi também uma tentativa de feminicídio, a pessoa não tinha o diagnóstico, ela tentou esfaquear a esposa, foi para o cárcere, depois de um ano que foi feita a avaliação de insanidade mental e foi diagnosticado a esquizofrenia. Logo, neste caso, ela foi isenta da responsabilização e lá, como era ainda um caso antigo, ainda ela foi submetida à medida de segurança, coisa que hoje, fatalmente não teria uma internação, como aconteceu com ele. Ela seria encaminhada para organizar, no caso de uma internação mais no sentido de provisório, para organizar a medicação e seria acompanhada pelo CAPS. O que difere anteriormente que tinha todo um trabalho com essas pessoas da medida, de segurança para trazer também autonomia, né, para que, ou seja, quando a gente pensa nessa questão da autonomia, é evitar a reincidência. É os cuidados, essa pessoa, o exemplo dado, ela não tinha o diagnóstico, mas então uma vez diagnosticada, ela teria que tomar medicação, ser acompanhada, enfim, para evitar novos episódios. Só que nós temos uma grande carência, então agora foi retirado as internações, torna-se para o CAPS. Tem que ver se a gente vai ter toda essa demanda, todo esse número de vagas para esse tratamento. E outra, uma avaliação mais perspicaz, com mais afinco, com mais, não ser somente um Ctrl C, Ctrl V, né, enfim. Certo. E dentro desse contexto, eu fico pensando, como funciona essa medida de segurança
quando um caso, por exemplo, daquele estudante de medicina, Matheus Dalla Chameira, né, um caso ficou bem Sim. conhecido, do bastão, que o rapaz estava no Senac, ele entrou, ele estava persecutório, tomava medicação, estava sem medicação, com efeito de drogas e entrou ali no Senac no Se na FENAC, né, desculpa, na Sim. FENAC, na livraria e Neste caso, esse editor ele tinha um diagnóstico, mas quando ele faz uso da substância de forma voluntária, ele neste caso, ele seria imputável. Ele assumiu o risco da atividade, porque apesar de ter o diagnóstico, ele tinha um acompanhamento, ele era medicado e demais. Então, assim, quando ele está regular, organizado e fato superior, ele consome bebida, seja a substância, de forma voluntária, ele assume o risco. Então ele é literalmente responsabilizado, coisa que não ocorreria, por exemplo, se ele estivesse, mesmo com a medicação, desorganizado, e lá perdesse o enredo, sem ele, ser voluntário, sem ele auxiliar nesse CID dele, perfeito? Então, enquanto ele não deu causa à situação, ele não responde. Agora, quando ele dá causa à situação, sabendo que sobre os efeitos, o que pode acontecer, ele assume o risco. Logo, ele é totalmente responsabilizado, apesar de ter um diagnóstico de algum transtorno. Uhum. Então, nesse caso, por exemplo, da FENAC, do rapaz que entrou na livraria, né, eu até, errei ali o nome, falei Senac, é FENAC, né, Sim. enfim, ele tinha o laudo, ele fazia tratamento, ele estava organizado, tanto que tinha a capacidade, estava estudando medicina, e aí ele para ali com aquelas medicações, faz os usos de substância psicoativa, de drogas, e comete esse crime. Então ele assumiu essa responsabilidade. Apesar de, o enredo dele não foi sobre o CID dele, foi o efeito da substância. E essa substância foi, consumida de forma voluntária. Ele não foi forjado, ele não consumiu uma situação pensando ser água e de repente tinha alguma coisa na bebida, não. Ele consumiu de livre e espontânea vontade, então ele assumiu o risco, logo ele é imputado. Sabia o que estava fazendo quando decidiu Exatamente. consumir. Mesmo que os efeitos, digamos lá que a bebida pode distorcer a droga em si, mas quando eu consumo de forma, espontânea, eu assumo todo o risco. Porque tem pessoas que fazem uso de substância e já falam: "Ah, mas eu estava sobre o uso", Porque senão e dá desculpa. isso, seria um escudo, né, então a pessoa ela cometeria vários delitos e estaria escondida sobre o uso da bebida e da droga. Quando ele é de forma voluntária, ele assume todos os riscos, ele é imputável. Então, e no caso do semi-imputável? A senhora que atua bastante no tribunal do júri, que atua bastante nessa área, né, que envolve contextos não só da área de psiquiatria, como crimes relacionados ou Isso. outras áreas aí na área do direito. Então o semi-imputável, ele vamos colocar de uma forma mais clara, ele tem um parcial discernimento, ele não é tão organizado e ele não é totalmente esquivo, ele não é, totalmente leigo no assunto, ele sabe das consequências. Neste caso, quando a avaliação se coloca que ele tinha um parcial discernimento, aí ele para o judiciário, o que que nós entendemos? Ele tem uma redução da pena. Então vamos colocar, uma tentativa de homicídio, fatalmente, quando ele é considerado semi-imputável, ele tem uma redução dessa pena. Mas ele é responsabilizado, o que difere do inimputável, que apesar de haver um crime, ele não é responsabilizado pela falta do discernimento, ou seja, ele não sabia o que estava fazendo. O semi-imputável, ele tem essa noção. Talvez ele não tenha amplamente, totalmente, mas o parcial. Logo, ele é penalizado parcialmente, tem uma redução da pena, Tá, mas ele é responsabilizado. então é importante compreender que as palavras são semelhantes ali, né, eles não causam uma confusão, mas o imputável, inimputável e semi-imputável. Então, esse imputável, ele sabe totalmente o que está fazendo, Penalizado integralmente. e a pena é integral. Exato.
Tá, no caso do inimputável, para ficar esclarecido, Não se aplica a pena, não se não se aplica. aplica a pena. Tá. Existe o crime, mas não se aplica a pena, porque se entende que ele não tinha discernimento do que estava fazendo. E esse é o grande crime, é o discernimento, é o grau de entendimento, de consciência do que ele estava fazendo. A capacidade mental de compreender o Exatamente, impacto daquela isso, ação. exatamente, certo. E no caso do semi-imputável, ele tem ali um prejuízo crítico, mas ele Ele consegue teria condições de ter cessado, ele teria condições de não ter a conduta. pensar na consequência. Exatamente, é. Então ele é penalizado parcialmente. Não, ele é responsabilizado, porque às vezes a gente pensa assim: "Ah, mas o semi não é", não, ele é responsabilizado com uma redução da pena, e o imputável integralmente. Então esse semi é só um redutor de pena, e não de capacidade mental. Isso, exatamente. E o grande crivo é saber o grau de discernimento. Né, e aí vai avaliar como é que a gente avalia essa situação. Ele tinha quadro de acompanhamento, tinha medicação, como é que era, tratamento, enfim, qual o histórico dessa pessoa? Para a gente poder, além de não só tratar sobre os fatos, mas ter um histórico anterior. E também, como que se verifica? Com as pessoas no ato da conduta. Qual foram as falas, para a gente ter um grau, para verificar se aquela pessoa estava ali dentro tinha uma conexão da sua fala, ou estava perdida. Mesmo quando a gente faz uma avaliação, quando vai se verificar se uma pessoa está alcoolizada, a gente tem algumas características que chamam a atenção, tal qual a voz balbuciada, eh ela ela balança, ela não tem organização da sua fala. Então são alguns pontos que a gente verifica, bom, ela está desorganizada, é um cheiro alcoólico. Uhum. Então tem várias situações para a gente avaliar, não é só com relação ao ato, até porque às vezes em algumas situações não tem, não tem testemunhas. Então a gente vai criar esse histórico dessa pessoa Uhum. lá atrás, o atual, testemunhas, além da avaliação do técnico. Uhum. Um serial killer, ele pode ser considerado inimputável, semi-imputável, ou ele é totalmente imputável porque ele sabe o que ele está fazendo? Então vamos colocar um exemplo do psicopata. O psicopata, ele é imputável, imputável, ele vai responder integralmente pela conduta dele. É uma situação que tem um manejo, é uma coisa já instalada quando você é detectado como, psicopata, é uma falta de ligação, não tem emoção, não tem o remorso, né, ele é manipulador e demais, enfim, apesar de ter esse diagnóstico, ele é totalmente imputável, ele assume por todos os atos dele. Então, esse antissocial, esse sociopata, ele tem, total Total responsabilidade. total responsabilidade, total. E não, a gente faz também uma adendo, que a gente fala assim do psicopata, não necessariamente está falando que todo psicopata vai enveredar por enredo criminal. Nós temos áreas que é super importante ter alguém que não use a emoção. Vamos colocar que é a medicina, Uhum. né, num momento de emergência é aquela pessoa centrada, que não vai fluir emoção. E é a melhor pessoa para estar atuando nessa área. Mas quando a gente pensa na esfera, criminal, ela vai responder integralmente, ela tem discernimento do que ela está fazendo. Apesar de falar da emoção e demais, mas ela tem total discernimento, logo, ela responde integralmente pela sua conduta. Então aí seria, observado, pensando na questão da perícia técnica, seria observado todo o contexto de pensamento da pessoa, elaboração, Isso. para poder chegar até o ato em si. Exato, exato. O exemplo, né, como eu passei no caso do tribunal do júri de uma tentativa de feminicídio, onde a pessoa foi, verificar, ela estava esfaqueando a esposa, o que que aconteceu? Ela estava no ouvindo vozes que ela tinha que proteger a esposa. E era casada há 40 anos e não tinha nenhum registro de violência doméstica. Posterior ele foi diagnosticado, e aí se apurou a questão do tratamento e demais, mas acontece que ele, não tinha, como que se diz? Naquele momento ele não tinha o discernimento, então ele foi considerado inimputável. E aí vem a grande questão, essa pessoa inimputável que já teve esse histórico, né, de tentar contra a vida da esposa, desregulado e demais, viver em sociedade como seria? Porque nesse período também que ele esteve no cárcere, a família se afasta, até porque teve esse histórico com relação à esposa. Como que a gente insere essa pessoa que sai do cárcere, não tem mais a internação, como que ela vai ser acompanhada? Quem é que vai cuidar dessa medicação?
Então nós temos, assim, no nosso sistema, muitas carências, situações, né, fechou esse enredo da medida de segurança, da internação, mas deixou essa parte órfã, essa sequência, né, desse cuidado. A gente pensa tanto na pessoa, quanto nos seus familiares, enquanto sociedade também. Nós ficamos reféns desse enredo, né, nós precisamos não podemos deixar uma pessoa encarcerada, precisamos cuidar dessa pessoa que tem esse diagnóstico, e temos que zelar também pela mulher que sofreu né, ali é uma violência doméstica. Uhum. Então nós precisamos desenvolver sistemas, pensar esse cuidado de cada personagem, e sem pensar que a solução seria o encarcerar. Certo. E o que se caracteriza dentro dessas esferas, né, por exemplo, no caso do imputável mesmo, ou dos outros, né, o imputável, semi-imputável, mas principalmente do imputável. O que é doloso e culposo? O doloso é quando eu tenho a intenção, literalmente, eu tenho a intenção. O culposo, eu não tenho a intenção, mas eu me arrisco. Essa é a grande diferença, né. Eu tenho intenção, eu falo: "Vou te matar". Então eu já manifestei a minha intenção. E posso te empurrar e por consequência disso, você virá a óbito. Mas não necessariamente a minha intenção quando eu te empurrei era de te matar, mas as consequências da minha atitude resultou. Então neste caso, apesar de não ter a intenção, eu serei penalizada, mas também com um grau. Se é apurado que essa não era a minha intenção, tem uma redução também de pena. Mas o grande enfoque, enquanto eu penso em dolo e culpa, o dolo eu tenho a intenção, a culpa eu não tenho a intenção. Mas tem um resultado, fatalmente tem um resultado. Mesmo que não seja eu não tenha me programado para, mas aconteceu. E quanto ao papel do psicólogo ou do psiquiatra, né, que são chamados ali como assistente, essa assistência ela pode ser particular e também provinda do judiciário? Como que seria esse trabalho, essa atuação? O assistente, ele pode ser contratado e na numa questão de avaliação determinada perícia, ele pode também formular os quesitos e pode também analisar o laudo. E contrapor o laudo, impugnar o laudo em algumas situações que ele não concorda, porque vamos lá, eu tive um exemplo, de um caso de uma pessoa que foi diagnosticada com, transtorno como se diz? Transtorno de intelectual, leve, deficiência intelectual leve. O Uhum. que que acontece? Eles tinham o contexto, da bebida, ele teve um ato, fatalmente se tivesse um profissional técnico no dia do tribunal do júri, trazendo os esclarecimentos que apesar dessa deficiência intelectual, não ser considerado como insanidade, que ele tinha discernimento, mas se tivesse um profissional para esclarecer para os jurados que não conhece da lei, não conhece do processo, tomar a frente daquele contexto no dia do tribunal, e houvesse alguém para explicar quais são os efeitos, o que poderia se ele tinha ou não de fato, teria como realmente afirmar que ele tinha ou não o discernimento, talvez a penalidade dele seria outra, né, porque são muitos assuntos e quando a gente trata do tribunal, nós tratamos de jurados que não conhecem direito, não conhece o processo, chega fatalmente aquele denunciado encarcerado, ele chega com algema, ele chega com a roupa do presídio, e isso já cria na mente do jurado que se trata de uma pessoa culpada. Então já é um trabalho duplo para você humanizar aquele cidadão e trazer. E fatalmente eu tivesse esse técnico ali para explicar o que seria essa deficiência intelectual, quais são os seus efeitos, se poderia ou não tirar aquele discernimento, até mesmo analisar a fala daquele denunciado nas perguntas, que eram totalmente desorganizadas, se aquilo era uma persona, se ele estava fingindo, na verdade, né, como foi colocado pela acusação, se houvesse esse esclarecimento, ele teria talvez aí tido uma oportunidade até mesmo da absolvição. Fato que não aconteceu neste caso que ele foi, condenado a 6 anos, haverá recurso, mas que uma vez, o recurso do tribunal do júri é um pouco mais restrito, um pouco mais difícil e fatalmente ele vai continuar no cárcere. Então existe algumas questões ali ainda deficitárias que precisariam sim ser aprimoradas. E quando a gente pensa dentro do judiciário, numa avaliação, fatalmente são inúmeros processos. E acaba que sendo um Ctrl-C, Ctrl-V, né, uma situação vai tratar de uma pessoa que está
3 anos encarcerado dizer que ela não está sentindo os efeitos da falta da bebida, não não dá para ser avaliado dessa forma. Quem está encarcerado há 3 anos, hã, é muito ele se baseia em outros processos, não é uma coisa individualizada, não é uma coisa realmente focada naquele paciente em si. Então É uma atuação muito sensível e delicada, né, porque cada caso é muito individual e tem que levar em consideração vários pontos ali da subjetividade, da singularidade, né, da capacidade cognitiva de cada pessoa envolvida no contexto. Ah, para aqueles que querem fazer curso de perícia, para aqueles que querem, buscar essa área de atuação, quais são as orientações que a senhora passa para eles, doutora? é o estudo, né, contínuo e também para divulgar aqui, o Saber Alto vai estar lançando um curso de perito judicial, vai focar vários temas importantes, a psicopatia, a avaliação, quais são os CIDs, esclarecer mais, aprofundar o que é imputável, inimputável, semi-imputável, questões de penalidade, qual é o artigo do Código Penal, entre outros, assim, assuntos bem pertinentes e super interessantes, super recomendo, para que vocês possam, desfrutar desse mundo jurídico que é encantador, é minha paixão, né, mas que existe algumas situações que nós precisamos de quê? De pessoas que se posicionem, pessoas que pensem além e que verifiquem quais são as deficiências e também pense não só para apontar os defeitos, mas também em soluções. Quais seriam os caminhos mais adequados? Como é que extrata aquele e outra, há de se ressaltar também que cada processo é único. Ele não é um Ctrl C, Ctrl V, ali se trata de uma pessoa. Então, quanto mais conhecimento você tem, de melhor forma você atua, seja como assistente, seja como defesa, como acusação, seja como curioso do saber, né, que é muito bacana, e é o conhecimento que faz as transformações, que cria que sejamos críticos, né, e que busquemos situações de soluções.